Fala galera, tudo bem? Feliz 2026, primeiramente, a todos que acompanham o nosso canal aqui da Caju Capital. Vamos lá que esse ano vai ter muitas edições, novidades, possibilidades de investimento, mas a ideia aqui do nosso giro semanal é sempre trazer um update do que vai rolar nessa semana, o que mais importante vai acontecer nos mercados de indicadores econômicos e financeiros, tá bom? Eu sou Pedro Holloway, sócio, e vamos lá para essa semana sem mais enrolação, sem mais delongas. Bom, nosso giro começa dia 5/1 e vai até o dia 11/1 desse nosso 2026. Bom, aconteceu alguma coisa aí? Vocês viram alguma coisa geopolítica? Fiquei de férias, não vi nada. Brincadeira. Vamos lá. Nos Estados Unidos, vamos começar primeiro com as notícias frias, daí depois a gente esquenta um pouco, mas vou deixar as opiniões, essas coisas um pouco mais para o Instagram, para alguma discussão lá, tá? Aqui a gente tem que ser frio, tem que se ater aos principais pontos e como isso afeta os nossos investimentos, tá? Muito mais do que ficar especulando qualquer coisa aqui de Estados Unidos e Venezuela. Bom, essa semana a gente tem o payroll lá nos Estados Unidos, a expectativa é de 55 mil vagas sendo criadas, e também tem alguns PMIs pelo mundo, tá? Então, começo de mês é divulgado lá dos Estados Unidos, da China e da Europa. Além disso, a gente tem a reunião do Conselho de Segurança das Nações Unidas, isso deve acontecer ao meio-dia, acho que do Brasil, o horário, e deve reunir as principais potências aí para discutir a situação da Venezuela, tá bom? Bom, sobre o que aconteceu nesse final de semana, na sexta-feira, os Estados Unidos entrou na Venezuela, todo mundo viu, uma operação militar, né, não é chamada de guerra, foi só uma operação que vai lá, tira o presidente e remove o presidente. Na sequência, no sábado, teve o discurso do Trump. Eu ouvi do início ao fim, atrasou lá 40 minutos o discurso, mas teve algumas coisas ali que deu para entender, tá? Os Estados Unidos, assim, até geopoliticamente falando, ele está muito interessado na América Latina, um pouco da doutrina Monroe lá do século passado, que está sendo executada novamente, e eu acho que essa doutrina ela não vai vir só dessa forma, de entrar e retirar um líder que esteja incomodando os interesses norte-americanos. E aí, interesses norte-americanos, não vamos ser ingênuos de falar, é o petróleo, é o ouro, né? A Venezuela tem reservas de ouro gigantescas, reservas de petróleo gigantescas, reservas provadas de petróleo gigantescas, as maiores do mundo. Então, é muito naíve, é muito ingênuo a gente falar que é só isso. Tem todo um contexto de reorganização geopolítica no mundo, desde a entrada da Rússia na Ucrânia, a própria eleição do presidente Trump. Então, o mundo está se dividindo em alguns blocos e os Estados Unidos falam, não, a América Latina é a área da minha influência. E a China, também acabei não falando, mas a China vai ter sua área de influência ali no Sudeste Asiático. Tá? Muito foi falado no interesse dos Estados Unidos em reconstruir o país. Primeiro ele falou ali que iriam governar o país, isso daqui eu acho complicado, né? Então a vice-presidente ela assumiu, mas eu acho que vai ter um alinhamento muito maior com os Estados Unidos agora. Então vai ter muita chancela sobre as ações que ela vai querer tomar serem chanceladas pelos Estados Unidos. E aí eu começo a entrar no segundo tópico aqui, que Colômbia foi citada nessa discurso do Trump, nessa coletiva, né, do Trump. Também está se falando da Groenlândia, foi uma coisa que ele falou lá no ano passado e volta à tona, né, se teria interesse dos Estados Unidos em tomar a Groenlândia, e ele falou que sim, que é interessante, e eu acho que a América Latina como um todo, não necessariamente como foi com a Venezuela, tá, mas os Estados Unidos vai impor uma linha mais rigorosa com relação aos destinos, aos rumos que a América Latina estará tomando, e aí não só com relação ao presidente, mas eventualmente influenciar a eleição. Poxa, o Lula falou que gostava mais que a Kamala Harris fosse eleita presidente dos Estados Unidos, né? Poxa, por que o Trump não pode falar alguma coisa do Brasil, né? Então, não vão mais ficar independentes, não. Acho que eles vão tomar posição, e isso a gente sabe que tem um peso grande nas eleições, que foi justamente o que eu coloquei aqui no Brasil, no radar político. Impactos da ação norte-americana na Venezuela, e agora eu digo na América Latina, nas eleições brasileiras. Então, acho que não vai ser algo direto, tá?
Então, aqueles que são mais trumpistas, não esperem que entre aqui e remova o Lula, tá? Então, assim, acho que não tem essa condição, mas eu acho que com as eleições se aproximando aqui no Brasil, a gente pode ter um poder de influência americano querendo influenciar, olha, esse candidato está melhor, este candidato está mais alinhado ao que queremos, muito mais do que foi nas eleições anteriores, tá? Não acho ainda que os Estados Unidos vai barrar qualquer tipo de investimento da China. A China é um grande parceiro comercial da América Latina como um todo, não digo só do Brasil, mas Peru, Chile, mesmo a Argentina, que fala mal ali da parceria com os chineses. A China compra muito, a China vende muito. A gente vê aqui no Brasil quanto que os carros chineses já estão presentes no dia a dia brasileiro. Então, acho que não seria muito por aí, tá? As relações econômicas estariam preservadas. Agora, as relações políticas com a China, eu acho que os Estados Unidos vai tentar minar um pouquinho, BRICS, essas coisas, boicotar cada vez mais, tá bom? Então, assim, rapidamente, não sou de dar tanta opinião política e eu gosto mais de focar nos ativos, tá? Então, o que isso daqui vai influenciar os nossos ativos locais, tá? Bom, falando um pouco mais de ativos, deixa eu fazer algumas especulações aqui dessa ação na Venezuela. Suponha que os investidores americanos, que são assim, é coisa de trilhões, tá? É muito dinheiro, e supõe que ele fique um pouquinho mais confiante de investir na América Latina. Seja uma Chevron que vai retomar, aumentar as atividades na Venezuela, seja outros investidores norte-americanos que tenham mais confiança em investir nos países latino-americanos, dado que o presidente Trump, ou a doutrina Monroe nova, ou a doutrina Trump, como quer que você queira chamar, ela esteja mais alinhada com a estabilidade e a defesa de investimentos e investidores norte-americanos nessas regiões, tá? Então, suponha que isso aconteça. Poxa, o que naturalmente aconteceria? Aconteceria um fluxo de novos investimentos para a região, tá? O que seria bom para os ativos locais. Então, desde ações negociadas em bolsa, locais, compradas por investidores americanos, até novas empresas americanas entrando aqui se isso daqui durar, e tá com cara que vai durar na próxima década, tá? Então isso daqui tende a ser bom para os ativos locais. Dólar forte, né? Então moeda forte, país forte, dólar forte. Mesmo com toda a desvalorização que o Trump está tentando fazer com a moeda deles para poder exportar mais. Ali é um dilema que não tem muito jeito, é difícil você querer enfraquecer a sua moeda sendo uma moeda de referência internacional, tá? Então, prevejo dólar forte, porém, maior estabilidade, e com essa maior estabilidade, mais investidores chegando em bolsa. E aí, juros para baixo também, mas é um pouco mais difícil de falar juros no longo prazo, né? Mas suponha que a gente entre com um governo um pouco mais responsável fiscalmente, que aliás é um dos tópicos que a gente vai falar hoje. Isso daqui traria algum benefício de queda de juros no médio e longo prazo também, tá bom? Bom, voltando aqui às vacas frias, indicadores, a gente tem o IPCA essa semana, e está previsto, não é 0,26 não, acho que é 0,23, é um pouquinho menos do que foi o IPCA 15, tá? Bom, de radar político, já falei sobre o impacto da ação geopolítica na Venezuela nas eleições brasileiras. Internacional, juros lá fora manteve o mesmo patamar de expectativa dos que acham que a taxa de juros vai ser mantida de 3 a 3,75% pelo Fed na reunião que acontece dia 28 de janeiro. Então estava um pouquinho abaixo, aqui acho que estava 80%, foi para 81%. O que me chamou a atenção são as maiores probabilidades, e essa sim, manutenção na próxima, na de março, e a de março estava prevendo uma queda, tá? Da última leitura que a gente fez no nosso giro há 2 semanas atrás. E a queda agora acontece só em abril. Então, ao invés de março o corte, vai para abril esse corte, tá bom? Vamos acompanhar com atenção, porque a taxa de juros nos Estados Unidos mexe com o mundo inteiro. Aqui a curva de juros de longo prazo não mexeu muito, tá? De um mês para cá, então é bem comportado. Brasil, Terra Brasilis, terra de Cajuí Capital, terra de Cabral, juros um pouco mais alto do que estava há um mês atrás. Isso daqui se deve a toda a volatilidade que a gente teve e a aversão ao risco que teve no mês de dezembro. E aí, o que significa isso? Significa que os investidores continuam achando que vai ter corte de juros, porém que esse ciclo de corte de juros no Brasil, que a gente está aí num patamar de 15%, não vai ser
tão profundo. Então ele não atinge, aqui é curva, tá? Então tá juros sobre juros, mas dá para ter uma ideia. O ideal seria a gente pegar o forward a cada pontinho. Mas aqui a gente tem ali que deve baixar para o acumulado, né? 13,25, tá? Eu acho que vai mais, eu acho que deveria. Eu acho que quando o Banco Central começar a baixar os juros, ele vai mais, tá? Do que o mercado tá achando. Eu acho que ele não vai vir de 0,25, 0,25 talvez venha de meio, talvez venha de 0,75 pontos a cada reunião de queda. Talvez comece devagar e aí depois acelere. Bom, aqui eu não estou querendo fazer previsão, de vez em quando eu solto algumas ideias que eu tenho, mas a gente faz muito mais leitura tradicional de mercado, tá? O que está acontecendo, só para a gente ter essa informação. As curvas aqui são 2 semanas, tá? Porque a semana passada a gente não teve o nosso giro, mas há 2 semanas atrás a gente teve uma queda de juros. Então, se a gente for pegar aqui que teve esse aumento em dezembro, mas 2 semanas atrás melhorou um pouco, então caiu mais os juros. Mesmo assim, a gente tem que chegou a patamares muito altos, né? Então, se a gente pegar aqui pelas Bs, a gente ainda tem oportunidades acima de 7% real ao ano, isso para o longo prazo. Então, se a gente pegar ali 2045, 2050, 2055, você consegue ter um rendimento nos seus investimentos de IPCA mais 7%, baita taxa, né? Fora as mais curtinhas aqui, né? É que vence rápido, e a inflação ainda não está no patamar que espera-se que estará no longo prazo, tá? Então, a gente tem oportunidades aqui para maio 27 de IPCA mais 8,44, bem interessante esse patamar, sendo que é risco governo, né? Bom, reunião do Copom para 28 de janeiro é esperado manutenção, tá? Aqui todo mundo está vendo o Banco Central mais hawkish, né? Mais duro nos discursos. E eu peguei a reunião seguinte, a de março, e aí sim está previsto uma queda. Então, não teremos corte de juros, o mercado não está achando que vai vir corte de juros agora em janeiro. E por que não está vindo corte de juros? Isso aqui eu trouxe a tabela inteira, tá? Mas não precisa focar em tudo isso daqui, não. É só focar aqui no IPCA. O que me chamou a atenção dessa tabela? O IPCA em 4,31, então deve ficar dentro da banda aqui, ótimo, né? Ótima notícia. Estava muito difícil de alcançar essa meta do IPCA, mas está conseguindo. 2026 está conseguindo também, só que o viés ele ainda está ruim, tá? Porque comparado com uma semana atrás, as expectativas pioraram. Então, a expectativa era que 2026 terminasse o ano com inflação de 4,05 e agora 4,06. É marginal? Mas significa que não está caindo. E o que eu acho mais preocupante ainda é que não está caindo esse horizonte mais relevante aqui de IPCA em 2027 e 2028. Isso daqui está difícil do pessoal rever, ou estão revendo e estão falando, não, é isso mesmo, não acho que a inflação vai cair, então o Banco Central tem que ser duro no discurso, tem que ser duro nos juros, tem que manter alto para convergir essa inflação para o centro da meta, que é 3%, tá bom? Não é 3,8% e não é 3,5%, que nem está 2027 e 2028. Bom, saiu taxa de desemprego na semana passada, uns vão dizer que é mentirosa, eu tenho algumas outras teorias, eu não acho que seja mentirosa, esses 5,2%, mas eu acho que a gente tem fatores, como chama? Não só etários, mas fluxos migratórios aqui no Brasil que estão influenciando esse patamar de taxa de desemprego baixa. Eu acho que o Brasil perdeu ali o boom populacional, né? Então não tem tantas pessoas jovens, e dessas pessoas jovens, muitas não estão querendo trabalhar, eles conseguem ali algum outro tipo de renda, algum bico, ou não estão na força de trabalho, ou não participam dos movimentos migratórios que outrora existiam. Então muita gente indo do Nordeste para o Sudeste ou para o Sul, indo trabalhar, e agora eles têm incentivos, seja eles Bolsa Família, seja eles uma renda menor e ficando perto da família, que faz com que esses fluxos migratórios não ocorram. E aí você acaba contratando, é claro que por um preço mais alto, a mão de obra nesses locais que demandariam mão de obra, e você acaba tendo essa taxa de desemprego baixa, com impactos futuros na inflação, que é um pouco preocupante, tá? Aqui vai precisar pensar algum jeito um pouco diferente é chato falar isso, é feio falar isso, mas a gente tem que ter um desemprego talvez um pouco maior para que não pressione a inflação, tá? Eu sei que é muito ruim você falar isso, é melhor ter mais desemprego, mas um desemprego natural, assim, sabe? Que não impacte a inflação.
Bom, mas tá registrado aqui menor desemprego da série histórica. Esse desemprego não veio à toa, né? Então a gente sabe que teve muitos gastos do governo, teve muito incentivo, colocando dinheiro na economia, seja através de, sei lá, bancos públicos, mecanismos de transferência de renda, que fez com que a dívida brasileira subisse e não subisse pouco. Então a gente está falando de 7,3 pontos percentuais do PIB, ou seja, é muito dinheiro, tá? Então a leitura anterior, do mês anterior, estava em 78,6%. Eu estava relativamente otimista porque o PIB estava crescendo, né? E agora o PIB não está mais crescendo. Eu acho que o efeito do governo nessa geração de empregos, de melhora da economia, ele veio muito por conta do governo mais gastão, mais dentro da economia, mais querendo participar, e isso custou um endividamento nosso que chegou nesse patamar aí. Então, assim, tem que torcer para o PIB subir, coisa que não é o que a Focus está prevendo, né? A Focus estava prevendo 1,8% de crescimento para 2026, o que não é muito suficiente para estabilizar essa dívida PIB. Se a gente for comparar essa dívida com países emergentes, ela está num patamar bem alto, está muito alto. Você tem países emergentes, Colômbia, Turquia, Peru, Chile, trabalhando abaixo disso, e países desenvolvidos trabalhando acima disso, mas países desenvolvidos eles conseguem ter uma moeda forte e conseguem ter, quando o PIB cresce absurdo, né? Então conseguem desalavancar a economia, além da confiança de moeda forte, tá? Coisa que não é o nosso caso. Bom, o CDS é relativamente estável, estava em 140 pontos e agora está 137 pontos. Mercados, a bolsa ela ficou meio de lado, né, essa semana aí, porque também teve muito feriado de Réveillon, de Natal, então não teve tantas alterações nos últimos 4 pregões, tá? Nos últimos 4 pregões não mexeu muito com bolsa. E perspectivas para a bolsa, hein? 160 mil pontos. Eu acho que sobe, tá? Eu acho que deveria realizar um pouquinho, deveria cair um pouco, ficou muito esticado. Então, é natural, indicadores técnicos, é natural investidores colocarem no bolso esse dinheiro, para daí depois, mais perto da eleição, dependendo do output que a gente tenha, ela subir mais, tá? Fluxo estrangeiro, 2025 fechou com 27,9 bilhões entrando. Isso superou a saída que a gente teve em 2024, de 24 bilhões. Fluxo de investimentos nos fundos. Esse aqui tá estranho, tá? Às vezes a Ambima corrige, mas renda fixa teve saída de 94 bilhões em dezembro. Eu achei muito forte essa saída, que fez com que o ano ficasse em 65 bilhões de entrada. Isso daqui estava 130, 140, e aí com essa saída voltou aqui para 65. Então vamos ver se não teve alguma correção, mas um movimento muito forte de saída de renda fixa no ano. O que a gente pode destacar mais aqui? Ações teve saída de 54 bi, também com esse juro alto, o brasileiro não está querendo saber de ação, de fundos de ação pelo menos, e muito menos, ou a mesma coisa, né, de 54 a 59 bilhões saindo, de fundos multimercados, especialmente porque você tem muita incerteza com relação à performance desses gestores. Você sabe que tradicionalmente ele pode ter ido bem, mas numa mudança de juros ele pode errar a mão, que a gente fala no mercado, tá bom? E FDICs brilhando aqui no ano, captando 56,9 bi. Se você estiver querendo estruturar um FDIC, fale conosco. Aqui, dólar acordou depois da intervenção dos Estados Unidos e da Venezuela, subindo um pouquinho, tá? Não chamou muito a atenção, patamar bem normal. E só o ouro que eu trouxe aqui, eu não tenho aquela tabelinha formatada que a gente pega dos nossos parceiros, mas eu trouxe aqui do ativo individual, e aí hoje estava subindo 2%, tá? Nada muito grande, mas só para fazer um prognóstico aqui de futuro para 2026, eu acho que vai ser outro ano de muita volatilidade, tá? Bitcoin subindo, caindo, ouro subindo, caindo, prata subindo e caindo. Eu acho que vai ser um ano bem difícil de prever qualquer movimento nas commodities. Eu acho que com o momentum, a ideia é que continue subindo, mas não dá para saber exatamente, tá bom? Valeu, pessoal. Bom ano, bons negócios. De oportunidades, fale comigo. Tô
projetos muito no forno, bons, de CRI e FDIC, tá bom? Fala comigo que eu tenho novidades e a gente conversa aí sobre os melhores investimentos. Um abraço, pessoal. Cajuí Capital, fortalecendo negócios que movem o Brasil.